Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Liderança e Gestão de Equipes na Prática. E hoje vamos mergulhar em um tema essencial para qualquer líder, que são as principais teorias da liderança. Mas antes disso, você já baixou o nosso material de apoio da aula anterior? É importante que vocês sempre acompanhem, baixem nossos materiais, assim para vocês não perderem a sequência de cada aula desse. Esse material de apoio é muito importante, tá bom? Então, se você não baixou, volta lá e baixa o material e aqui vamos dar sequência na aula, tá? E eu quero te perguntar aqui, você já parou para pensar no seu estilo de liderança? Como ele afeta a sua equipe? E o mais importante, será que ele se adapta às diferentes situações do dia a dia? Pois é, ao longo dessa aula aqui, nós vamos explorar 5 grandes abordagens da liderança, que é a revolucionária, a autocrática, a democrática, a liberal e a situacional. Vamos entender suas características, quando nós podemos aplicar elas e como grandes líderes usam essas estratégias ao longo da história. Vocês estão preparados? Então vamos lá, vamos aqui para a minha lousa aqui, para o meu quadro branco. Tá aqui, ó, as principais teorias da liderança, né? Sem enrolação, ó, vamos começar aqui com a primeira, ó. Aqui, ó, a liderança revolucionária, né? Que ela é focada em inovação e transformação, né? Aqui de cara eu já trago essas duas figuras bastante influentes para vocês, ó, do nosso tempo, né? A primeira abordagem que a gente vai explorar aqui, como eu falei, é a liderança revolucionária. É aquela que traz inovação e transformação para o ambiente de trabalho. Líderes desse estilo desafiam o status e buscam sempre criar algo novo, né? Eles são sempre visionários, eles inspiram suas equipes e sabem que grandes mudanças exigem muita coragem, né? Aqui os exemplos que eu trouxe para vocês, ó, é o Steve Jobs, né? Quem não conhece o Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, né? Ele revolucionou a tecnologia ao unir design, funcionalidade e experiência do usuário, né? É um líder que revolucionário. O outro, bem ativo hoje em dia, né? É o Elon Musk. Ele lidera a inovação como empresas como a Tesla e a SpaceX. Ele está sempre buscando desafiar os limites da tecnologia, né? E um ponto importante aqui é que dentro desse tema eu vou trazer as principais características positivas, né? Sabemos que nem sempre grandes líderes como os que eu vou trazer aqui como exemplos, né? Eles têm também os seus lados ruins, né? Seu lado ruim, ó, vamos dizer assim, as suas falhas, as suas características que talvez não sejam tão positivas, né? Mas o foco aqui dessa aula é a gente trazer as características positivas, reais, que fazem eles se tornarem grandes exemplos icônicos, né? Dentro do perfil que ele se enquadra, né? E nesse caso aqui, a liderança revolucionária. São líderes que tiveram grande inovação em suas empresas, em onde atuaram e fizeram grandes transformações, né? Júnior, quais são as principais características, né, de um líder de um líder revolucionário? Aqui, as principais características, ó. Ele tem visão de longo prazo, né? Ele tem facilidade para enxergar lá na frente o objetivo, não vamos dizer objetivo final, mas um objetivo de longo prazo, né? Um BREG dentro da sua empresa, né? Ele consegue enxergar isso com muita clareza. Ele tem alta criatividade e inovação, já está dizendo, né? Dentro da característica dele. Então são líderes que têm uma alta criatividade para inovação, sempre traz boas ideias, algo novo, querem experimentar, querem ver se vale a pena, né? Eles pagam o preço. Eles têm capacidade de inspirar e motivar não só suas equipes, né? Mas também pessoas de fora, outros setores. Eles também têm uma disposição para assumir riscos, né? Eles sabem, eles entendem que às vezes, para alcançar um objetivo, por exemplo, de longo prazo, eles têm que ter uma disposição para correr risco, né? Isso às vezes, no caso do Musk, recentemente não, né? Algumas coisas que já saíram sobre ele,
até de perder funcionários, mudar um pouco as características de suas empresas, né? Um exemplo disso foi quando ele comprou o Twitter, que agora é o X, enfim, né? E agora também no governo americano, no novo departamento, né? Tá, Júnior? E quando é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, né? Quando eu posso aplicar isso na minha equipe ou comigo mesmo, né? Ó, quando a equipe precisa de um propósito forte, né? A sua equipe não tem um propósito forte, está um pouco sem propósito, um pouco sem norte, né? Em momentos de transformação organizacional, né? Quando a sua companhia, a sua empresa está passando por uma transição, você está implementando uma nova cultura ou está implementando ainda a sua cultura, né? Quando é necessário sair da zona de conforto e inovar. Líderes assim, se esse é o seu perfil, geralmente, a sua equipe tem que estar disposta a isso também, tá? Senão, com certeza aí vocês não vão ficar muito tempo juntos, né? Então, ó, aqui vamos voltar aqui, agora vamos falar um pouco, ó, desse líder aqui, ó, da liderança autocrática, né? Esse estilo ele se baseia na autoridade e no controle. O líder autocrático toma decisões sozinho, sem consultar a equipe. Olha aí. E espera que suas ordens sejam seguidas rigorosamente. Pulso firme, né? Tem ideias bem difundidas, já dá para dizer, já dá para ver aí, né? Esse tipo de liderança pode parecer ultrapassado, mas isso é muito importante, né? Nenhum tipo de liderança que eu vou trazer aqui, eles são ultrapassados. É muito pelo momento que você está vivendo, né? Esse tipo de liderança pode parecer ultrapassado, mas é útil em contextos específicos, como em crises ou em setores que exigem alto nível de disciplina e execução, como forças militares e grandes operações, políticos, né? Vou trazer um exemplo aqui marcante para vocês, exemplos icônicos aqui é o Henry Ford, né? O Henry Ford, ele criou a produção em massa com regras rígidas e processos controlados, né? Ele ficou muito famoso com isso, né? Dentro da sua fábrica da Ford, né? Quem não conhece um pouco da história do Henry Ford, convido vocês a conhecer melhor. A Margaret Thatcher, né? Ela governou com pulso firme, né? Ela impôs bastante suas decisões estratégicas sem ceder à pressão. Ela foi muito pressionada, também é uma história bem incrível, né? Ela é política, para quem não sabe, tá? Então, Margaret Thatcher também é uma história bem legal para vocês conhecerem aí, ó. Júnior, e as principais características, né? Desse perfil, né? Que é o perfil autocrático, que ele é baseado em autoridade e controle, né? As principais características o alto nível de controle e disciplina, são líderes altamente disciplinados com seu propósito, né? Se eles têm alguma coisa em mente, eles têm uma grande facilidade e bastante disciplina para ir em busca dos seus objetivos. Tem decisões centralizadas, né? É o que ele decide, o que ele escolhe, ele quer colocar em prática. Também tem uma eficiente em ambientes que exige decisões tomadas rápidas, né? Em ambientes que exigem rapidez. Ele tem que tomar decisões rápidas, agora, e ele geralmente é bem assertivo com isso, tá? E baixa participação da equipe, é ele que resolve, ponto final. É ele que manda. Júnior, e quando é que eu posso aplicar, né? No meu dia a dia, na minha equipe? Só um segundo. Em momentos de crise que exige decisões rápidas, né? Poxa, tu tá passando por alguma situação aí na tua equipe, na tua empresa, você precisa tomar decisões rápidas. Você tem essa característica, você geralmente é bem assertivo. Em equipes inexperientes que precisam de direção clara, geralmente equipes júniores, né? Equipes que estão iniciando agora, então ele é muito bom para dar norte para essa equipe, né? Em operações de alto risco, onde a margem de erro deve ser mínima. Aqui, de novo. Então, mais uma vez, é um estilo de liderança que vai se basear bastante no que tu está vivendo agora, né? O que tu está vivendo? Está precisando ser um líder autocrático nesse momento ou um revolucionário, por enquanto?
Mas tem mais exemplos, ó. Tem mais perfis aqui, ó. Vamos aqui falar agora sobre a liderança democrática, né? Vamos aqui, ó. A liderança democrática. Se a liderança autocrática ela é centralizadora, a liderança democrática é o inverso, né? Ela faz exatamente o oposto, ela promove a participação e colaboração, né? Ela tem isso como cultura forte, esse líder ele tem isso como enraizado muito forte dele. Nesse modelo, o líder envolve a equipe no processo decisório. Olha só, incentiva ideias e valoriza diferentes perspectivas. Por exemplo, organizações que gostam disso, organizações inovadoras que focam muito nisso, como o Google, eles prosperam bastante com esse estilo, pois o engajamento dos funcionários impulsiona a criatividade e o senso de pertencimento da equipe, né? Com a empresa, com o líder, né? Alguns exemplos práticos que eu trouxe aqui para vocês, ó, exemplos icônicos, né? Tá aqui, ó, mais um, ó, Satya Nadella, né, da Microsoft, Satya Nadella. Ele estimulou uma cultura mais aberta e colaborativa dentro da empresa, né? Aquela cultura de inclusão, né? Barack Obama, político, né, presidente dos Estados Unidos, ex-presidente, ele usou muito a escuta ativa e a comunicação para construir consensos e tomar decisões com base em múltiplas perspectivas. Ele ficou muito conhecido por isso, né, de ser um governante que escutava bastante ali seus acercos, né, sua equipe, e com isso ele tomava decisões mais assertivas. Ele fazia, a equipe dele era muito inclusiva no seu governo, né? As principais características desse líder, né? De novo, é uma liderança democrática. Ele é um líder ele é um líder de participação e colaboração, né? Então, ó, ele tem participação, a equipe participa bastante do seu processo, com ideias, com posicionamento, enfim. Ele tem essa característica da equipe participar bastante, ele tem uma comunicação aberta e transparente, geralmente esse perfil, ele se comunica muito bem com a sua equipe, ele deixa, a sua equipe compreende muito bem, ele tem essa facilidade na comunicação e é muito transparente no que diz. Ele valoriza muito a diversidade de ideias, é aquele líder que a sua equipe traz ideias, ele absorve, ele estuda, vê se é aplicável. Se for aplicável, ele aplica, ele dá um mérito para o seu colaborador, né? Ele tem o maior engajamento e motivação dos colaboradores. Os colaboradores gostam de trabalhar com ele, né? Porque eles têm esse sentimento de pertencimento, né? Então, os colaboradores sempre estão ali com ele, se sentem muito engajados, né? E quando é que eu posso aplicar, Júnior? No meu dia a dia? Quando a equipe é madura e capaz de contribuir para as decisões. Olha que importante. Não basta eu apenas ter como essa característica, eu deixar minha equipe ter esse sentimento de pertencimento se a minha equipe não é madura, né? Então, se você tem a sua equipe madura, você vai conseguir aplicar isso com mais efetividade, né? Com mais firmeza, vamos dizer assim. Em ambientes que exigem criatividade e inovação, poxa, se tu trabalha numa empresa de tecnologia, talvez, ou então tu está inovando no setor, tu está querendo trazer novas perspectivas, novas situações para o teu dia a dia, né? Para a empresa, e também para aumentar a motivação e o senso de pertencimento, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Então esse aqui é o líder ou a liderança democrática. Olha aqui mais uma. É a liderança liberal, né? Liderança liberal. Na liderança liberal, também conhecida como liderança liberal mesmo, o líder confia na equipe e oferece liberdade para que cada um faça seu trabalho sem supervisão constante, né? É o líder que ele já deixa um pouco mais solto a sua equipe, né? Esse estilo é ideal para times altamente capacitados e autônomos, um time mais sênior, né? Você é um líder que já tem um time mais sênior, você pode adequar essa teoria de liderança liberal, né? Que é baseada na autonomia e na confiança. Empresas como a Netflix adotam essa abordagem, dando aos seus colaboradores uma autonomia para gerenciar o seu tempo e responsabilidades, né? Alguns exemplos aí, ó, que eu trouxe para
para essa liderança da autonomia e confiança, liderança liberal, é o Richard Branson, né, da Virgin, né? Não sei se você conhece a história dele também, como a Virgin foi criada, da oportunidade que ele teve. É bem interessante vocês conhecerem a história dele, tá? Ele defende a autonomia e o empoderamento de seus funcionários, né? Tá aqui, ó, autonomia e confiança. Ele confia e dá bastante autonomia para os seus funcionários. Um que já faleceu, né, que é o Tony Richards, das Apos. Ele criou uma cultura de liberdade, incentivando a inovação e microgestão. Desculpa a minha pronúncia, tá? Gente, não sei se isso aqui tá certo, tá? Júnior, e quais são as principais características dessa liderança, ou do liberal, né? Olha, cuidado, tá, gente? Liderança liberal não vai levar o pé da letra, olha só. Ele tem confiança total na equipe, de novo, geralmente ele já tem uma equipe mais sênior, né? Uma equipe mais experiente, uma equipe que já tem bastante, ele consegue dar essa autonomia por a equipe ter esse perfil. Ele tem baixa interferência do líder, né? A equipe tem uma baixa interferência, né, do líder no seu dia a dia, na sua rotina, né? Ele incentiva a autonomia e autogestão, deixa você à vontade. E ele você torna um ambiente mais flexível e inovador, né? Então, isso são principais características dessa liderança. Júnior, mais uma vez, quando é que eu posso aplicar esse estilo de liderança, essa teoria de liderança no meu dia a dia? Quando a equipe é altamente qualificada e independente, é o que eu estou falando. Quando você tem uma equipe qualificada e independente, que você sabe que o que você demanda ela vai produzir, ela vai conseguir te entregar, né? Em empresas que incentivam a criatividade e inovação espontânea. Isso aqui eu já estou falando um pouco de empresa. Quando você consegue ter uma empresa que ela incentiva a criatividade e inovação espontânea, também é muito bom. Quando o foco é em resultados e não em processos rígidos, né? A equipe de venda, ó, tem uma equipe sênior, que é praticamente autogerenciável, que precisamos de resultados rápidos e é pau na massa, trabalhar, ir para a rua e vender, ou ligar, enfim, né? Você precisa de resultado. Então, esse aqui é a melhor maneira de você aplicar quando nós estamos falando de uma liderança liberal, né? Que é, de novo, baseada em autonomia e confiança. Tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir aqui, ó, tá? Vamos aqui agora para a liderança situacional, né? Essa daqui é a que hoje em dia não é que está na moda, mas realmente é a liderança que está em alta, né? Hoje a liderança situacional é a liderança de adaptação conforme a equipe, né? Hoje, pela diversidade que nós temos de culturas, né? Então acaba que muitos de vocês têm dentro da equipe pessoas júniores, sêniores, plenos, de várias diferenças de idade, com várias experiências já na área que você atua ou não, de outros setores, enfim, né? E como é que você lida com tudo isso, né? Então, por fim, temos a liderança situacional, uma abordagem flexível e altamente eficaz. Esse modelo foi criado por Paul Reisner, né? Ele propõe que o líder deve se adaptar ao seu estilo conforme a maturidade da equipe. É um líder adaptável para a equipe, né? Exemplos práticos, ó. Exemplos icônicos é esse cara aqui, ó. É o Bill Gates, né? Quem é que não conhece o Bill Gates? Fundador da Microsoft, né? Possivelmente se você está vendo essa aula pelo Windows, né? Você deve conhecer ele, ó. No início da Microsoft, liderou de forma autocrática com o tempo. Adotou um estilo mais colaborativo. Aqui o outro, o Jack Welch da GE, né? Ajustava seu estilo conforme a equipe e o desafio em questão. Júnior, quais são as principais características, né, que o líder situacional deve ter, o que ele se adapta conforme a equipe? Aqui, ó, ele tem alta flexibilidade e adaptação, né?
ao dia a dia, a equipe, a empresa. Ele consegue ser um camaleão dentro do trabalho dele, né? Então ele se adapta a tudo. Ele tem uma alta capacidade de transitar entre os estilos, né? É o que eu estava falando. Ele conversa bem com um jovem, ele conversa bem com uma pessoa de meia idade, ele conversa bem com uma pessoa mais velha, ele consegue falar com os seres leves das empresas, como o Gabi consegue falar com a faxineira, enfim, ele transita bem entre os estilos, entre as funções, entre tudo isso, tá? Ele tem uma avaliação constante das necessidades da equipe, ele entende a equipe, né? Ele tem isso, não só às vezes em ferramentas, enfim, mas ele tem uma adaptação constante de cada indivíduo da equipe dele. Ele sabe o que cada um está vivenciando ali, o que cada um precisa, né? Ele tem a combinação entre controle e liberdade. Ele consegue ali deixar o colaborador à vontade também. Quando o colaborador ele também está, vamos dizer, um pouco folgado demais, ele consegue puxar a rédea na hora certa. Ele consegue ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim, né? E Júnior, quando é que eu posso aplicar esse estilo de liderança situacional? Que, de novo, no meu ponto de vista, hoje é o principal estilo que você deveria focar. Não que os outros não fossem assim, não são necessários, mas esse aqui, para mim, no meu ponto de vista, ele é a junção de tudo de um pouco de tudo e do que realmente estamos precisando mais hoje em dia. Ele sempre, quando eu aplico sempre, esse é o modelo mais recomendado, pois adapta-se a diferentes situações da equipe, né? Esse modelo aqui, se você consegue ser esse camaleão, como eu falei aqui para vocês, esse modelo é o ideal para você estar aí colocando no seu dia a dia, tá? Então, gente, ó, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Esse aqui são essa aula que eu preparei para vocês hoje, que são as principais teorias da liderança, que é a teoria da liderança revolucionária, que ela é focada em inovação e transformação, a liderança autocrática, que ela é focada em autoridade e controle, a liderança democrática, que ela é uma liderança focada bastante na participação e colaboração, a liderança liberal, que ela é focada bastante em autonomia e confiança, e a liderança situacional, que é uma liderança adaptável conforme a sua equipe, né? Então, gente, aqui, ó, agora que você já conhece um pouco mais sobre os principais estilos de liderança, reflita um pouco, tá? Qual desses modelos combina mais com você? Você já percebeu como diferentes situações exigem diferentes abordagens, né? Na próxima aula vamos falar mais vamos continuar um pouco nessa linha, né? Vamos falar um pouco sobre inteligência emocional na liderança, que também é um assunto muito alto, é um assunto que você precisa desenvolver bem, né? Que é um fator essencial para gerenciar as suas equipes, né? E fazer você tomar decisões bem assertivas, tudo bem? Então, muito obrigado, vamos lá, nos vemos até a próxima aula. Valeu!